Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. E hoje nós vamos refletir, vamos conversar sobre o capítulo de Josué 3. É um capítulo muito importante, muito interessante, que fala de confiança, de fé. E eu quero começar lendo para vocês aqui alguns versículos desse capítulo. Eu vou começar pelo versículo 9, tá? Versículo 9 do capítulo de Josué 3. Ele diz assim: E Jeová prosseguiu, perdão, e Josué prosseguiu dizendo aos filhos de Israel: Aproximai-vos e escutai as palavras de Jeová, vosso Deus. Depois Josué disse: Por meio disso sabereis que há um Deus vivente no nosso meio, e que ele impreterivelmente desalojará de diante de vós os cananeus, e os hititas, e os heveus, e os perizeus, e os gigaseus, e os amorreus, e os jubileus. E continua: Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra está passando na vossa frente para dentro do Jordão. 12. E agora tomai para vós 12 homens das tribos de Israel, um homem para cada tribo. E terá de acontecer que no instante em que as solas dos pés dos sacerdotes que carregam a arca de Jeová, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão cortadas as águas do Jordão, as águas vindas de cima, e ficarão paradas como um só dique. E vou finalizar só mais esse versículo 14. E sucedeu que, partindo o povo das suas tendas, pouco antes de passar o Jordão, e os sacerdotes carregando a arca do pacto diante do povo, e no instante em que os carregadores da arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que carregavam a arca foram mergulhados na beira das águas, ora o Jordão transborda todas as suas ribanceiras todos os dias da colheita. Então as águas que vinham de cima começaram a ficar paradas. Elevaram-se como um só dique, muito longe dali, em Adão, cidade vizinha de Zaredã. Ao passo que a que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escorriam, foram cortadas, e o povo atravessou defronte de Jericó. Desculpe aí, pessoal, se eu me alonguei um pouquinho, mas eu queria ler esse trechinho para vocês. Alguns versículos aí do capítulo de Josué 3. Como eu disse, nesse capítulo, Deus está encorajando Josué, está dando força a Josué, e para que Josué dê força ao povo, e dizendo o seguinte: confie em mim, eu vou à frente, mas você precisa dar o seu primeiro passo, você precisa andar, você precisa ir em frente. E outra coisa interessante que Deus faz ali, por exemplo, Deus está mandando o povo ficar a uma distância, justamente para que o povo veja o milagre sendo feito por Deus. Se você parar e pensar, há uma conexão nesse capítulo aqui, no meu entendimento, lá com Jesus. Quando Jesus fazia os milagres, era importante que ele fizesse os milagres. Por quê? Para o povo ver. Porque você pensa no seguinte: o povo, já vendo, aliás, os milagres, tudo que Jesus fez, Jesus ressuscitou mortos, fez aleijados andarem, fez mudo falar, fez água virar vinho. Então, assim, Jesus fez muita coisa e o povo ainda não acreditou. Não acreditou, porque se tivesse acreditado, não deixava ele ter sido crucificado, certo? Aqui é a mesma coisa. Deus está falando: eu vou provocar milagres, eu vou mostrar quem eu sou, para você realmente confiar em mim. E tem gente que não confia, tem gente que murmura, tem gente que desconfia, tem gente que fala. Entende? Ao passo que tem pessoas que nem veem, que só ouvem, né? Como o capítulo anterior, lá, a prostituta do capítulo anterior, e já confia. Não, eu ouvi falar de você, eu confio em você, eu quero fazer parte do seu povo e tudo mais. Então, esse capítulo é um capítulo fundamental no nosso cotidiano, pessoal. Quantas vezes nós não estamos em decisões, em situações em que a gente precisa dar o primeiro passo, mas a gente está ali: Deus, será que vai ser mesmo? Será que não vai ser mesmo? Vou contar um exemplo para vocês. Eu trabalho numa empresa, além de fazer
o Uber, eu trabalho de freelancer numa empresa em que eu vendo o serviço de propaganda, de marketing dessa empresa. E às vezes o cliente em reunião comigo, ele quer que eu garanta que vai dar certo. Não tem como garantir nada, pessoal. Eu tenho como te passar, né, os dados, eu tenho como te mostrar o que nós já fizemos em outras empresas semelhantes à sua e que o nosso trabalho é eficiente. Mas eu dependo de você dar o primeiro passo. Eu dependo de você acreditar. Eu não consigo te obrigar. Eu não consigo falar, não, ó, sai, vou fazer a tua empresa dar certo. Não. E a mesma coisa é Deus. Deus, ele não, nesse caso aqui, no caso de Deus, ele poderia fazer se ele quisesse, mas ele não quer isso, ele quer te mostrar, ele quer te ensinar, ele quer te convencer que aquilo é possível, mas que depende de você também dar o passo. Perfeito? Ele não tira, ele podia tirar o rio, não vai ter rio nenhum, chega, vou secar o rio. Não, ele mantém o rio ali, o Rio Jordão naquele momento ali, ele está em cheia, não tem como passar intransponível de maneira humana, não tem ponte, não tem nada. Então ele faz o que? Eu vou provocar o milagre, eu vou mostrar para você que eu faço o que eu quiser, que eu consigo fazer o milagre. Mas você precisa acreditar em mim e precisa dar o primeiro passo. Você, é como brincam, né? Você precisa levantar do sofá, você precisa levantar da cama, você precisa dar o passo. Você não emagrece, eu estou sempre usando esses exemplos, né? Você não emagrece estalando os dedos. Você precisa tomar a sua atitude, ainda que seja passar por uma intervenção cirúrgica. Você precisa fazer. Você não acorda num dia, né? Você precisa, quando de forma natural, fazer a reeducação alimentar, fazer o exercício físico, não tem jeito. Compreende? Você não consegue aprovação no concurso público de maneira correta, de maneira honesta, né? Que a gente, infelizmente, vez por outra, vê uma notícia de formas ilegais, formas escusas de pessoas aí passarem em concurso público, mas de forma correta, de forma honesta, de forma correta aos olhos de Deus. Se você não sentar para estudar, cara, se você não realmente se dedicar àquele propósito, você não vai conseguir. Certo? O que você faz, né? Confia em Deus, por Deus, me ajuda, eu quero esse propósito. Beleza, vai em frente. Ele te diz o que? Vai em frente. Ele te dá paz no coração? Vai em frente. Mas você precisa levantar e, vou para cima. É isso que ele mostra nesse capítulo. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu posso destacar para você aqui, nesse capítulo, que eu destaquei para você aqui. Uma outra coisa também interessante. E outra coisa, pessoal, às vezes a simbologia desse rio pode ser alguma coisa no momento da sua vida que você precise mudar. Às vezes é mudar um relacionamento, às vezes é falar para a pessoa que você deseja ter um relacionamento com ela, né? Às vezes é desfazer, às vezes é concretizar, mas você precisa dar o passo. À medida que você pediu a Deus confiança, que você pediu sabedoria, que você pediu capacitação a Deus, depende de você dar o passo. Não adianta você ficar na beirada do rio esperando o rio secar, ele não vai secar. Ou você toma a atitude que Deus está te orientando a tomar e vai em frente, confia nele, ou você vai ficar na borda do rio ali. Você não vai passar para a terra prometida, você precisa passar. Mas vai doer, vai me machucar, eu vou cair. Cara, mas você vai chegar. Se você confia em Deus, se Deus te deu paz no seu coração, te disse, vai em frente, confie nele. Em primeiro lugar, confie sempre nele, confie em Deus. Em segundo, confie em você, você pode, você é capaz. Certo? É isso que esse capítulo diz pra gente, né? O povo conseguiu mais uma vez, né? O povo viu o milagre, o povo viu o poder que Deus tem. Quando Ele quer, Ele resolve, Ele faz. E é isso que nós precisamos todos os dias, é confiar, né? Quando nós acordamos, toda vez que nós acordamos, pessoal, nós estamos de frente de um Jordão, né?
Nós temos a opção de ficar deitado na cama o dia todo, na nossa segurança ali, no nosso quietinho, ou levantar e enfrentar os desafios que se apresentam para a gente no dia, certo? Então, escolhemos levantar, ir de encontro a esses desafios, a esses obstáculos, para que possamos superá-los, mas sempre entendendo, acreditando e confiando que Deus está à frente. Beleza, pessoal? Esse foi o capítulo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Vou pedir a você que, por favor, não saia do vídeo antes de se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, aí você vai ser avisado, né, dos novos vídeos que nós estamos fazendo aqui todos os dias. Todos os dias a gente faz um vídeo refletindo um capítulo da Bíblia, né, procurando entender, né, e principalmente viver o que esse capítulo nos ensina, beleza? Compartilhe isso com um amigo seu, uma amiga sua que também curta, gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário, sua crítica, sua sugestão, o seu depoimento, ele é muito bem-vindo aqui no canal. E deixe o seu like. Quando você deixa o like, a plataforma entende que esse vídeo, né, é relevante, que esse conteúdo é bacana e encaminha para mais pessoas. E aí mais pessoas podem se juntar à nossa comunidade e vir aqui todos os dias conversar, falar sobre a Bíblia e principalmente, pessoal, refletir e viver, procurar viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Beleza, pessoal? Obrigado a todos mais uma vez, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.